Ai, vamos ver se vai, né? Ai, que raiva dessa internet, gente. Vamos ver se agora vai, né? Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Vamos esperá-lo entrar. A internet tá uma bênção. Tudo bem com vocês, gente? Deixa eu desligar aqui. Vamos ver se ele consegue entrar agora. E eu sei que o Onan tem uma live justo depois da nossa, então vai ficar bem corridinho. Vamos ver. Agora deu. Agora tá vindo. Vamos ver, vamos ver. Turururu. Agora foi! Agora foi! Agora foi! Cheguei! Boa noite, meu amor. Como é que você tá? Boa noite, meu bem. Tô bem, na medida do possível, né? Do que a pandemia permite, do que os desafios da luta política do momento permite, mas tô boneca. Estamos vivos. Isso aí agora em 2020. Se nós chegarmos no fim do ano vivos, nós estamos super bem. Já é muita coisa, né? Aqui, eu queria te agradecer pela oportunidade, porque eu sei que você está com a agenda super lotada e a gente... Gente, eu fiz confusão de dia, de hora, a internet não funciona, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Não Olha lá, já dá. tinha uma galera que entrou, agora vai entrar de novo. Vamos respirar que vai dar certo, né, meu Vai irmão? sim, axé, vai dar certo. Mas me conta mais de você, como é que você tá? Hoje você tem outra live, não é? Isso, é isso. Eu tô tentando adaptar a luta a esse momento que a gente está vivendo, né? Buscando, enfim, não parar, não cair na ansiedade, não cair em tudo aquilo que esse momento ele traz pra gente, assim, de sofrimento, né? 100 mil mortes, descaso do governo. Enfim, estamos aí, tentando resistir e vivendo. Então, aqui, me conta um pouco de você. Eu vou deixar a live gravada, porque eu sei que como você tem que sair depois. Oi, Martinho. Oi, Grazi. Gente, eu fiz confusão com o horário. Então, eu estou conversando com o Onan aqui. Ele vai se apresentar para a gente. Oi, Jardel. E eu vou deixar gravado, viu? Então, quem tiver depois perder alguma coisa, eu vou parando, vou dando umas explicaçõezinhas, mas vai ficar salva. Então, se apresente, meu amorzinho, pra gente. Tá, meu nome é Onan Rudá, eu tenho 30 anos, um bebê. Um beijo. Sou ativista do movimento social, né? Do movimento LGBT, em especial, enfim, do debate antirracista. E estive aí algum tempo envolvido em algumas coisas, né? Trabalhei 1 ano e meio quase como gestor público, primeiro de qualificação profissional, depois de intermediação de mão de obra. Mas comecei minha trajetória no movimento estudantil, fui diretor da União dos Estudantes da Bahia, fui coordenador do Núcleo Loreta Valadares, presidi a União da Juventude Socialista em Salvador por 2 gestões, fui diretor de MBA universitário, enfim, na UJS fiz o primeiro encontro LGBT da UJS do Brasil inteiro aqui no estado, e na UJS ainda a gente apresentou a Lei Teu Nascimento, que foi uma lei que eu escrevi, né, que atualizou uma lei que já existia na cidade, mas que não tinha aplicação, punindo a LGBTfobia, vamos dizer assim, em âmbito municipal, né, pessoas jurídicas. E também articulei a lei Milena Passos, que é uma lei estadual com o mesmo conteúdo, que está agora pronta para ir para o plenário. Espero que assim que essa confusão, né, da agenda da Alba consiga se normalizar, a gente consiga colocar ela em pauta. Enfim, tive envolvido em ações de trabalho voltadas ao público LGBT e no esporte, né, no ambiente do esporte, que eu julgo que é onde é o espaço onde eu tenho feito um trabalho que é um trabalho mais difícil, né, porque tem uma certa resistência, no que pese a gente tem um clube de futebol que se posiciona nitidamente, que tem posições bem, enfim, contundentes, mas que me rende aí umas dores de cabeça, mensagens indesejadas, indigestas. Ai, gente. E, assim, porque na realidade
a minha preocupação hoje não é mais só com esse coletivo que a gente construiu aqui no estado, né? Com a torcida LGBT Tricolor. A gente tem um coletivo chamado Canarinhos Arco-Íris, que depois que a gente surgiu mais 13 torcidas, 13 pessoas, ou coletivos, ou grupos de pessoas espalhados pelo Brasil inteiro, querendo também pautar a entrada de pessoas LGBTs no futebol. Então, essas pessoas convivem com ameaças cotidianas, a gente faz terapia semanal. Então, é um processo, assim, complicado. Hoje em dia, a minha maior preocupação é com essa galera, né, que acredita nesse trabalho. O seu vídeo agora tá travando um pouquinho. Eu acho que é o do Onan, né, gente? Vocês estão me vendo de boa aí? Eu acho que tranquilo? tá travando no meu retorno. Pra mim tá travando o seu e eu tô no 4G aqui. Quem tá assistindo aí, gente, é o meu ou o do Onan? Ou tá tranquilo pra vocês? Me mandem um feedback aí pra gente poder saber. Deixa eu ver uma coisinha. Travou de Onan. Tá travando. Oi. Tá travando aqui também. Aí, ô Grazi, você é de onde, meu bem? Chegou bonita aqui. Às vezes trava os dois. Ih, gente, o meu não tem nem... É o dele, né? O dele tá travando. É bom que vai entrando o povo. Lira, boa noite. Travou o dele, né? Deixa eu ver se eu tiro. E vou chamá-lo de novo. Eu sou de Saquarema. Gente, eu adoro o povo que chega assim. Olha lá, tá dando problema dele mesmo. Ai, não, é um assunto que eu tenho um carinho tão grande. Eu quero tanto conversar com ele sobre isso. Eu acho que ele saiu. Ô, Grazi, eu sou de Belo Horizonte. Tudo bem? Ó, vamos ver. Agora vai. Vocês segurem aí com a gente. Ah, voltou? Voltou. Botei no 4G para ver se segura. Vamos ver se agora vai. Então, você tava... Ah, a Flavinha entrou. Oi, amiga. Então, você estava explicando pra gente. Gente, o Onan, ele é de Salvador, do meu planeta Bahia, que eu falo com todo mundo que eu quero fazer uma divisão, mas não só do Brasil. Eu quero ir pro planeta Bahia. Então, Onan, conta pra gente... Tem tanto assunto que eu vou passar para aquela pergunta, né? Antes era GLS, agora o movimento é LGBTQ+. É isso? E por aí vai. E por aí vai. Explica pra gente um pouquinho dessa evolução, o que mudou? Na prática, mudou a forma com que as pessoas compreendem e passam a compreender os outros, certo? Essas formulações, elas não são novas. Elas são novas, assim, no cotidiano popular, mas no ambiente da academia, nos mais variados ambientes, né? Elas já são formulações que estão aí permeando e disputando a narrativa social de perceber que são grupos sociais diferentes, ainda que tenham uma luta muito próxima, certo? Mas são grupos sociais que sofrem violências diferentes, e têm sociabilidades diferentes, necessidades diferentes, entendeu? Então é muito diferente o que passa um homem gay, do que passa uma mulher trans, ou um homem trans, do que passa uma mulher lésbica, ou mesmo uma mulher bissexual, entendeu? Cada grupo social desse aqui está submetido a um tipo de violência que é muito específica. Então, o que está acontecendo na realidade é que essas comunidades, né, porque primeiro era só movimento gay, né? Depois virou GLS, porque as mulheres lésbicas pautaram a sua visibilidade. E agora o movimento trans, corretamente, a turma... Enfim, os mais variados grupamentos sociais que estão apensados nessa luta, né, que é a luta que tem a ver com uma certa disputa de costumes e de entendimento sobre o corpo, sobre o indivíduo, sobre o afeto, né? Enfim, pautaram também a sua percepção. Eu acho muito justo. É complexo, mas assim, é importante que a gente vá se adaptando a compreender, porque ao longo dessa caminhada, outras identidades surgirão, entendeu? E características, necessidades e demandas específicas vão surgindo. Então, é por isso que houve essa necessidade de readaptação, entendeu? Ótimo. Gente, para quem está chegando, boa noite. Ruth, Henrique. O Henrique, gente, ele é
dançarino lá de Houston, do balé de Houston. Ele tá aqui. Oi, Henrique, saudade. Moda, Vaneda, gente, desculpa se eu estiver falando o nome errado. Eu quero Vaneda, deixar. a gente é Vaneda, maravilhosa. Oi, Vaneda, bem-vinda. Eu quero deixar a live também aberta para quem tiver pergunta, para quem quiser discutir, sempre com muito respeito, carinho, todos os assuntos aqui. Porque eu acho que não adianta nada eu ficar falando ou não ficar falando e alguém tiver dúvida e tiver uma pergunta querendo. Manda aí que a gente responde. Eu já vou começar com uma que nós recebemos hoje, né? Como que foi a sua estreia, Onan? Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei um pouco pensativo até onde é que eu ia nessa história, entendeu? Porque até meus 20 anos de idade eu não era assumido para a família, para os amigos, para ninguém. Eu vivi uma vida dupla. Então, ao longo dessa caminhada aí de autoaceitação, porque eu acho que todo processo ele tem que ser muito maduro e consciente, certo? Mas, em geral, as pessoas LGBTs que têm, vamos dizer assim, que estão se descobrindo, eu vou falar muito de pessoas gays, tá? Porque é da onde eu observo o mundo. E eu tenho mais condições de falar e formular sobre. Mas, quando a gente se percebe numa situação em que a sexualidade ela é destoante da padrão, vai depender muito do ambiente que você está inserido e também da sua capacidade de desenvolver ferramentas para enfrentar aquilo, para você ter condições de construir um caminho que permita você falar com as pessoas. Mas todo o processo de consciência, de autopercepção, ele é anterior, entendeu? Ele acontece aqui dentro. E esse talvez seja o mais difícil. Isso que eu acho que é o mais importante. Primeiro é a autoaceitação, é o autoconhecimento, é você saber o que está passando com você. Eu já estou começando os comentários aqui para você poder entender o que está passando por você. E o Israel está falando que essa história de autoaceitação ela é muito importante para nós. E a Ana está falando que ela vê porque, muito assim, a gente convive num ambiente, desde o dia que a gente nasce, certo? Até o dia que a gente se vê naquela situação em que essas identidades elas são muito atreladas a coisas negativas o tempo inteiro, certo? A gente viu aí agora recentemente, né? Depois a gente vai falar sobre isso, sobre essa piada aí de Marília Mendonça, mas é o tempo inteiro isso aí. Isso vai Vamos falar disso agora? Vamos falar? Vamos, porque eu acho que tem a ver, tipo assim, isso é o que constrói no imaginário coletivo, não só das pessoas LGBT, mas de todo mundo, que essa identidade ela é negativa, ela é ruim. Ela traz. Você pode explicar o que aconteceu? O que a Marília Mendonça falou? Que eu não vi, hoje eu não tive tempo hoje. E foi uma das perguntas que nós recebemos, né? Então, eu não assisti o vídeo, tá? Eu assisti o vídeo da mulher trans que contou e narrou o fato, e depois eu li a narrativa. Eu não assisti o vídeo na íntegra ainda. Certo? Na verdade, eu até procurei, mas eu não encontrei, certo? Uhum. Eu vou continuar procurando depois. Mas foi basicamente uma troca de conversas ali entre ela e os membros da banda, em que ela fala que um dos membros da banda tinha ido numa boate gay e lá tinha beijado a mulher mais bonita que ele tinha beijado na vida, e essa mulher, no entendimento de todo mundo, era uma mulher trans e fez uma chacota ali, sabe? Enfim, como se a relação com qualquer pessoa LGBT, mas em especial com as mulheres trans que são altamente marginalizadas na sociedade que a gente vive, entendeu? Fosse algo que carecesse de uma piada, de chacota, enfim, algo ruim. Então, o tempo inteiro, essas identidades, seja pelo campo do afeto, pelo campo do trabalho, pelo campo da sociabilidade, no campo da educação, onde você olhar, elas estão sempre atreladas a coisas ruins, a coisas que socialmente as pessoas não querem. E aí, a gente se vê nesse mundo. De repente, é você, a pessoa que vai passar a enfrentar, sabe, esse mundo. E falar que você é uma pessoa que carrega consigo aquilo que ninguém deseja. Então, qual que é a sua primeira reação quando você, logo de cara, não lida bem com isso, como foi meu caso? A primeira reação é você tentar todo tipo de cura possível, certo? Então, eu, particularmente, passei uma fase na igreja, certo? Quem vai ao ápice, assim, daquela pressão, chega um momento, assim, sabe, que outras coisas se misturam e tenta suicídio. Eu passei por isso aos 17 anos, entendeu? Um conjunto de coisas, assim, que explodem na nossa mente, é muito maluco. Tipo assim,
Porque as pessoas, elas fazem isso, entendeu? Em alguma medida, eu, antes de assumir, já tinha me afastado de alguém que, eventualmente, as pessoas disseram no nosso grupo ali que era alguém LGBT. Tá entendendo? A gente passa a se odiar. A gente não quer ser aquilo, entendeu? A gente quer negar aquela identidade, aquilo ali, e passa a viver uma vida dupla. Então, eu tive Ai, uma gente, namorada na igreja, olha sabe? como que é pesado. Eu acho que é tão pesado quando a gente escuta as histórias, e como eu tenho muitos amigos, né? Muitos mesmo. E geralmente as histórias são sempre essas mesmo, de se reconhecer, de tentar mudar, porque vocês, a gente sente uma dificuldade, uma diferença, né? E aí você está falando, você era da igreja, sua família era religiosa? Não, minha família se tornou ao longo da caminhada. Mas nessa altura do Uhum. campeonato, minha mãe já era, né? Hum. Minha mãe já era da igreja. Mas, assim, a decisão de ir para a igreja foi uma decisão minha. Porque eu achava que aquilo ali podia ser, se não fosse uma cura, pelo menos podia ser um lugar onde podia abafar. Hum. Entendeu? E aí você vai viver uma vida dupla. Não tem jeito. Porque os desejos não passam, as necessidades não passam, o afeto não passa. E aí vem mais um momento mais outro momento de culpa. E aí de sentir que, tipo assim, que Deus não gosta de... é um processo, assim, muito complicado, entendeu? Eu passei por todo esse processo aí. Até chegar nos meus 20 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, e aí eu fui morar lá em Cruz das Almas, e aí a faculdade Salvando Mais Uma Vida, né? A academia, o ambiente crítico. Eu tive alguns amigos também que eram da igreja, mas assim, de outros estados, que conversavam muito comigo. Então, esse conjunto de coisas construíram uma situação para que, quando eu me apaixonei por um amigo meu, certo? Enfim. Aí depois eu conheci o meu primeiro namorado, entendeu? Então, quando eu tive meu primeiro namorado, assim, eu achei que, tipo, tinha sentimento, era sincero, sabe? Era real, não era, eu fiz de tudo, eu tinha feito de tudo, eu tava já no meu ápice. Eu tive uns amigos que acompanharam isso de perto, eu ficava chorando, eu perdi peso. Aí quando eu me apaixonei a primeira vez, eu disse assim, eu acho que tem sentimento, tem verdade, eu não preciso mais mentir. Aí eu fui Ah, procurar minha família para poder contar, entendeu? Para poder falar. Aí foi a segunda etapa do processo, entendeu? Porque, ô, não, enfim, mas a olha, minha estreia foi assim. eu quero, não, mas eu quero saber da família, eu quero saber tudo. Olha que pergunta mais legal da Mônica. Oi, Mônica, boa noite. Ela está falando no espaço escolar, como um professor pode se aproximar do aluno para ajudar nesse autorreconhecimento de gênero? Olha só, em geral, as pessoas que estão nesse lugar, elas têm muita desconfiança, certo? Elas não confiam em ninguém, assim, é muito difícil. Não dá para confiar em ninguém. Ninguém mesmo. Porque é justamente o medo de falar que levam as pessoas a não falarem, entendeu? Então, eu diria para poder observar os gestos e tentar, por um outro caminho, provocar o pensamento e a reflexão, entendeu? Sem ser algo diretamente, direcionado à pessoa. Porque se ela entender que você está falando aquilo, porque você está percebendo nela um traço, ela vai automaticamente rejeitar. Você tem que tratar ela como se ela estivesse sendo convencida a ser aliada dessa luta, certo? Porque na medida que ela vai entendendo e normalizando aquele processo, sem que as pessoas percebam nela um traço, ela vai ter um conforto de refletir sobre isso. Porque senão a gente nem pensa sobre isso. Não pensa, de verdade. Eu lembro de que o único diálogo assim que eu tive sobre esse assunto como um todo foi com um cara que eu fiquei em Feira de Santana. E foi a primeira vez assim que eu consegui ter um diálogo assim, foi com alguém completamente estranho, vamos dizer assim, que eu tinha conhecido num bate-papo da UOL, porque na minha cabeça eu não ia ver ele mais nunca na minha vida. Entendeu? E aí ele fez assim, mas você acha que você vai viver essa vida assim? Eu falei, vou ter esposa, vou ter filho. Eu nunca me esqueço disso. Ai! Enfim, então é um processo, assim, sabe? Não é tão simples. Não é tão simples, é muito difícil. Porque o que as pessoas têm medo é da rejeição de quem elas amam, entendeu? E essas pessoas vão rejeitar de alguma forma. O que elas precisam estar é fortalecida, porque houve, no meu caso, no primeiro momento, teve a rejeição de meu pai, teve a resistência de minha mãe. Não a rejeição, mas a resistência de minha mãe. Quem era o meu grupo de amigos? Sobrou pouca gente, entendeu? Mesmo dos que disseram assim, não, tá tudo bem.
tipo assim, eles passaram a não fazer mais questão de me chamar para as coisas. Então, é um processo, é quando a gente vai percebendo que na nossa sociabilidade, a família mesmo, são os amigos que se constroem nesse processo, que em geral são também pessoas LGBTs, entendeu? Então, na comunidade LGBT é muito comum você se ancorar nos amigos que também são LGBTs, vamos dizer que são corpos dissidentes, entendeu? Meu grupo de amigos hoje mais próximo é isso, entendeu? São pessoas que resistem no dia a dia com seus corpos, com suas narrativas, sabe? Com as suas demandas, com, enfim, com o fato de não se conformarem com o que a gente vive de tudo, né? Que a gente Ou já não, vive. você acha que isso tá melhorando? Porque a gente ouvindo, igual eu tô ouvindo as suas experiências, eu acho tão absurdo você ter que passar por tudo isso por uma coisa que é só sua. E nada interfere a minha vida, sabe? E que vai fazer diferença na minha vida hoje, como cidadão, como ser humano, se você tá com menino, com menina, com os dois, que é o que eu queria, inclusive, para não desperdiçar. Então, assim, você acha que vai melhorar, que as outras gerações estão vindo melhores? Rízia, as amarras sociais que a gente tem, seja ela qual for, elas são pensadas numa lógica de poder, certo? Então, não tenha dúvida que nós fomos eleitos e eleitas para sermos os rejeitados, vamos dizer assim, os indesejáveis, né, como os marxistas formulam hoje em dia, porque o capitalismo encontrou na gente mais possibilidade de vulnerabilidade, de negação, certo? Mais possibilidade de, sabe? Eu acho que a gente avança. A gente saiu de 95, de 5% de apoio para quase 70% agora. O ideal é que a gente chegue nos 80%, mas nós estamos avançando. As pessoas estão se dando conta, porque é o seguinte, Riz, ó, essas violências, elas não atingem só a gente, certo? Elas atingem toda a sociedade em alguma medida. Quando dois irmãos são agredidos, como aconteceu em Camaçari, quando um pai e um filho são agredidos por homofobia, porque acharam que era um casal gay, certo? É toda a sociedade quem está sofrendo. Quando uma pessoa gay, LGBT, sofre algum tipo de violência, é morta, é toda a sociedade que está sendo derrotada, entendeu? Porque era a responsabilidade do Estado cuidar daquela vida, certo? Porque essas mentes pensantes, elas podem produzir coisas que ajudem a gente a ressignificar tanta coisa importante. O que permite hoje que eu converse com você aqui de forma digital e que as pessoas assistam a gente e acompanhem a gente, foi uma invenção feita por um cara que foi castrado quimicamente porque era gay e depois se matou de solidão. Entendeu? Que foi o Alan Turing. Então, nós temos na necessidade, ninguém aguenta mais essas violências. Então, eu acho que a gente avança. E tem avançado. Qual que é o problema? O problema é que quem se vale da estrutura, como a gente está falando de poder, a gente não está falando só de um preconceito vazio, certo? O racismo ele não é vazio porque ele é uma coisa que alguém olha e diz assim, eu não gosto de preto. Isso é construído socialmente, para que uma estrutura esteja posta, para que, estando alguém em desvantagem, alguém esteja em vantagem. Não é isso? Então, nós precisamos ressignificar esse conjunto de coisas. E a gente tem feito, tem dado passos importantes, porque quando a gente olha para os dados de violência e percebe que o Brasil consegue matar mais do que qualquer país de guerra do planeta, sabe? Eu sinto que isso em algum momento vai tomando a atenção das pessoas. E perceba, hoje em dia não é preciso mais ter um militante chato, LGBT, dentro de um grupo de faculdade, de um grupo de amigos, para poder chamar o outro a atenção quando ele comete algum tipo de conduta homofóbica, certo? Mesmo quem ainda não se pronuncia, já não discorda, certo? Então, nós estamos avançando. O que a gente precisa fazer é apostar nisso aí. É apostar na empatia, na boa vontade das pessoas, entendeu? E não pedir da sociedade que ela seja especialista em tudo, porque ela não é. Nós mesmos estamos aprendendo aqui a lidar com uma série de coisas que são novas. Agora, nós estamos dando passos mais rápidos porque isso ficou tanto tempo represado que a gente não aguenta mais. Estamos empurrando aí, né, a ponte, as barreiras para que elas caiam e a gente consiga avançar. Mas nós vamos avançar, não tem jeito. Eu queria aproveitar que você está falando disso de avanço e comentar. Olha aqui a Mônica. Você traz um testemunho seu e talvez seja o retrato de outras pessoas. Então, a escola, que é um espaço no qual se trabalha várias temáticas, esse espaço não seria interessante ter um debate? Ele é fundamental que se tenha Ele é esse debate. Exatamente. Tipo assim, como é que a gente consegue pensar... Vem cá, ó, gente. O primeiro traço de preconceito é falta de informação.
Quando a gente vê alguém reproduzindo alguma coisa, a gente pode buscar se aquela pessoa ali teve condições de ter instrução para ser levada a um pensamento crítico que permita ela perceber que aquilo que ela está reproduzindo é um senso comum que já não se sustenta mais. Aliás, nunca se sustentou, certo? Então, o primeiro traço de preconceito é falta de informação, certo? E Então, eu é a acho escola importante. responsável por dar informação e por educar. Se essa escola ela se abstém de fazer esses debates, quem vai fazer? E outra coisa, gente, escola, principalmente na educação infantil, nós estamos tratando dos seres humanos que estão ali e eles estão livres de preconceito. Eu acho que o problema é quando você vai crescendo e que você vai vivendo as relações das familiares, porque criança em si, ela não vem com esse, eu tenho preconceito dele porque ele está com fulano, com cicrano. Isso eu acho que é muito da bagagem que vai com a família. Aqui, o Léo Serafim está falando que o problema é que as famílias não querem. É isso aí. Debater Olha, deixa eu assuntos. falar, eu discordo, viu, Léo? Eu acho que as famílias, cara, estão preocupadas em se manter vivas, sabe? A maioria das famílias do Brasil passa muito aperto. O capitalismo no Brasil, ele é muito cruel, entendeu? Ele é desleal, assim, do início ao fim, certo? Então, as famílias, muitas delas, nem acompanham a dinâmica das escolas. Um debate que a gente faz, um debate educacional, é de que a gente aproxime as escolas da família. Então, muitas vezes, a família não sabe o que tem, na realidade, dentro dessa expressão preconceituosa, é uma tentativa de confundir as pessoas do que a gente quer. Tá entendendo? Então, uma Câmara de Vereadores em Feira de Santana aprova uma moção de repúdio a Jean Willis, porque Jean Willis supostamente queria alterar o texto bíblico a partir de uma PEC. Vocês estão entendendo onde é que o jogo está sendo jogado? Aí eles vão para a internet dizer que estão querendo distribuir uma madeira de piroca nas escolas. É evidente que esse tipo de coisa, até a gente é contra. Isso não faz parte da nossa luta, entendeu? Isso aqui é desinformação. Então, as famílias, elas querem acabar com as violências. Nenhuma mãe quer sua filha violentada, nenhum pai quer sua filha violentada. Sabe? Eu tenho clareza disso. A questão é a seguinte: nós não temos ainda os instrumentos que permitam nós levarmos a massa da sociedade a informação de como é que a gente pode lidar com isso. Porque essas pessoas, elas não vão naturalmente buscar essas informações. Porque elas estão indo buscar, nesse momento, o prato de comida que está faltando. Elas estão se submetendo a sair para trabalhar no meio da pandemia, sabendo dos riscos, da necessidade de ficar em casa. Tá entendendo? Porque o governo não ajuda. Então, não é que as famílias não queiram debater. As famílias e o povo brasileiro está sendo levado ao caos. E, assim, com uma grande, mas uma grande parcela de responsabilidade da imprensa, que acha que dá voz a pessoas que ainda submetem os nossos corpos a violências narrativas, que lá na ponta tem um impacto gigante. Então, quando a Rede Globo permite que Bolsonaro fale, ou ela reproduz Bolsonaro falando que se o filho tiver um traço de feminilidade, bata nele, que ele para. Quando a Rede Globo passa isso, só a Rede Globo pode levar essa narrativa para o cara que está lá longe, ninguém mais, sabe? Onde a internet não chega direito. E aí ela abre espaço para essa narrativa, achando que está abrindo espaço para o contraditório. Isso é um absurdo, entendeu? Vocês estão abrindo espaço para a desumanidade. Nós temos que chegar a esse consenso na sociedade, entendeu, Rízia? Nós temos que chegar a esse consenso na sociedade. Então, eu acredito muito no povo brasileiro. De verdade, eu acredito muito no povo brasileiro. O povo brasileiro é muito sofredor. Eu não acredito nas elites. Essas aí são escrotas até o talo, entendeu? Estão dispostas a tudo para poder manter o status quo que no Brasil se acostumou a ter, de que barão não paga nada e pobre paga tudo. Inclusive a culpa das crises, né? Ai, nossa senhora. O Guinho tá falando que ele acha que, infelizmente, nós estamos num processo lento, principalmente para as linhas de frente que sentem isso na pele. A Ana Flávia tá falando para você fazer um post com isso que você está falando para a gente viralizar. Eu tô querendo aproveitar essa pegada que você tá falando e Eu quero trazer fazer para... um vídeo sobre homofobia internalizada, certo? Mas, assim, eu tenho muito cuidado com as coisas que eu faço. Então, eu, às vezes, passo mais de 20 dias em produzir um conteúdo de vídeo, porque eu estou ali estudando se a temática para o momento é aquela, tal. Enfim, acho que isso é até uma debilidade, mas se rolar, eu vou falar para vocês aí, para vocês ajudarem a compartilhar, porque essa temática da homofobia internalizada foi uma das coisas que mais me interpelou no meu processo de descoberta. Assim, sabe? E de sair, de revelação mesmo, assim, uai. Aqui, Ana,
aproveitando que a gente está falando disso, vamos falar da Tami Miranda? O Do, Tami. do Tami, tá vendo? Eu tenho que acostumar, né? Do Faz Tami parte. Miranda. Me conta, aquele reboliço da Natura, né? Com as pessoas agora querendo intrometer até quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é bisavô, quem é o... Gente do céu, Isso. fale pra gente. Ó, vamos lá. Eu acho muito importante o que a Natura está fazendo, assim como o que a Avon está fazendo, as empresas de cosmético, boticário. Tá todo mundo disputando essa narrativa no imaginário coletivo a partir do marketing, certo? Agora, a Natura não, porque eu conheço ela, porque como eu te falei, eu trabalhei no estado, eu sei muito bem que, pelo menos no escritório deles aqui na Bahia, tem uma boa representatividade. Não dá para essas empresas acharem que dá só para poder lucrar com marketing, contratar uma pessoa ou outra LGBT e não ter uma política efetiva dentro da empresa de empoderar um plano de carreira para as pessoas LGBTs, um método de acessibilidade para as entrevistas, para a forma de diálogo e de contato. Senão é pura hipocrisia, certo? Mas vamos ao conteúdo da campanha. A gente percebe o seguinte, ó, o Brasil é um país que tem algumas coisas que são muito interessantes, no imaginário coletivo mesmo. Então, Florestan Fernandes disse lá atrás que o Brasil é um país que tem preconceito de ter preconceito. Porque ninguém é um preconceituoso, mas o preconceito está aí. E as pessoas vivem numa busca incansável de se dizerem não preconceituosas. Sabe? Elas não percebem que não basta, isso não é suficiente. Certo? Eu me perdi. Não, você estava falando disso mesmo, do marketing da Natura, que não serve, que não pode ser. Então, o conteúdo da campanha. O Brasil é um país que tem milhões de crianças abandonadas. Entendeu? Sofrendo de solidão, apodrecendo de solidão, sabe? Largadas lá. A sorte de quem da classe média que se compadece de lá fazer caridade, certo? Para poder aliviar os seus terrores de serem, enfim, porta-vozes daquilo que eles nunca serão, que é a burguesia. Entendeu? E não só, desculpa, nem só abandonadas, né? Mãe solo, né? Porque o grande pai vaza. Pois é. Há uma hipervalorização assim, da figura paterna que é assustadora, assim, sabe? E, no entanto, o que a gente percebe dessas figuras é exatamente o esvaziamento dela, certo? E aí resta para as mulheres a responsabilidade de tudo que se imaginar. E eu digo isso porque com muita tranquilidade. A família do meu pai disse que não era filho dele, não, porque preto, meu amor. Entendeu? Mas daqui, eu fui o contrário. Eu tive um pai muito presente, sabe? E quando eu vejo um homem, uma figura de um homem que assumiu o que ele é, porque eu tenho raiva também quando fala, ele ajuda. Não ajuda, não. Ele faz o papel dele, entendeu? E meu pai, hoje com 72 anos, vê a propaganda da Natura e para ele tá de boa. Ele mesmo fala, pois é, porque não é fácil ser pai. Pois é, né? Pois é. A questão é essa, sabe? A questão é, nós precisamos preencher de conteúdo esses valores que estão postos socialmente. Qual que é o valor da paternidade numa criação e na vida de um indivíduo, de uma indivídua, certo? Agora a gente está falando de paternidade não da figura homem. Isso. Entendeu? Isso. A gente está falando de referência, sabe? A gente está falando de quem pega na mão, de na hora que o bicho pega, na hora que alguém te violenta no mundo, na hora que você não sabe para onde correr, é para aquela pessoa que você vai correr e dizer assim, pô, tá difícil, o que é que eu faço, sabe? É isso que a gente está falando. O que eu tenho muitos pais e mães aí, sabe, que a vida me deu por conta da necessidade mesmo de afeto e de carinho, porque eu vivo longe de minha mãe, entendeu? Eu tinha uma relação afetiva de maternidade muito forte, profunda com minha avó e com meu avô, que já se foram. Tudo isso aqui é muito complexo de se elaborar. Então não dá para poder alguém vir e dizer assim, não, você é filho daquele de por onde você saiu, no órgão genital. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus, isso é de um grau assim, de hipocrisia. Então, a paternidade tem um valor? Tem. Vamos preencher esse valor. Com o quê? Com prática. Certo? Vamos preencher esse valor com, sabe? Porque é a mesma galera que bateu no fato do Tami fazer a campanha da Natura, é a mesma galera que não fala nada dos orfanatos lotados, que não fala nada dos abandonos parentais que os pais promovem,
promove, que não fala nada de 5 milhões de crianças que não tem o nome do pai no registro de nascimento, que não fala nada sobre uma série de coisas. Então, essa lógica dessa galera que é pró-nascimento, mas depois não é pró-vida, sabe? Eles dizem se falar em defesa da vida, eles falam só em defesa do nascimento. Porque depois daquela vida se torna poder e lucro para outras pessoas e eles concordam com isso de outras formas. Inclusive quando morrem, porque a bala que mata também custa e dá lucro a alguém. O ex-vereador Arnaldo Lessa. Arnaldo Lessa, boa noite. A Júnia tá falando que ela tá te adorando, Onan. Eu quero falar agora, gente, eu tô Obrigado, pulando Júlia. porque ele tá bem corrido e eu também aqui. Já são 6h40. Eu quero que você fale pra gente do seu projeto, do LGBT, como é que é? LGBT Tricolor. Olha só, nós chegamos num patamar em que as pessoas LGBTs, elas olham para todos os ambientes e dizem assim, eu quero estar. Ponto. Certo? E tem alguns desses ambientes que ainda são mais violentos. Eu julgo que talvez na nossa sociedade, o ambiente que mais carrega consigo uma resistência profunda aos corpos LGBTs, talvez seja o ambiente do futebol. Mais do que qualquer outro, inclusive do que os das lutas. Porque nas lutas, a gente já viu registro de pessoas trans, sabe? Lutando e tal. Mas no futebol, não. A Champions League, recentemente um jogador lá da Champions League, um mês atrás, eu acho, no máximo, fez uma carta falando do desconforto dele de assumir a sexualidade dele. Entendeu? Então, o campeonato europeu tem um cara que se sente oprimido por falar quem ele é. Isso não é razoável no mundo que a gente vive. E por essa inconformidade também e da necessidade de ocupar os espaços foi que, quando o Bahia fez o movimento de promover as suas afirmativas, e eu entendo as suas afirmativas como um gesto de inclusão, eu tive a ideia de fundar uma torcida que fizesse esse debate sobre a nossa inclusão no ambiente do futebol. Para que ela fosse e seja, né, vamos dizer assim, uma porta de entrada para entender o que é esses corpos nesse ambiente. Porque é muito complexo você conseguir reunir 50 mil pessoas e você não conseguir identificar nitidamente o LGBT ali. Se isso aqui não é um dado de violência, eu não sei mais o que é. Entendeu? Você consegue ver de tudo. Menos uma pessoa trans no estádio de futebol, alguma coisa está acontecendo de errado, sabe? E o que está acontecendo de errado é que aquele espaço reproduz muita violência, de forma quase cristalizada. Entendeu? Então, nós fundamos a torcida a partir das ações afirmativas que o Bahia fez, não combinado com o Bahia, mas eu me senti convocado pelo clube, porque o clube fez ação afirmativa, entendeu? E aí, dei a ideia, fizemos, estamos fazendo, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Nós já apresentamos uma denúncia contra o time rival, e essa denúncia está correndo no STJD. Nós apresentamos propostas de combate à LGBTfobia no futebol nacional, e também está sendo debatido pela CBF, pelo STJD, e o Ministério dos Direitos Humanos já se pronunciou que vai convocar a gente para uma reunião para montar uma campanha sobre isso junto com a CBF. O Ministério da Damares, viu? Imagina. É isso, porque a realidade, ela urge. Até essas pessoas tem um momento que é constrangedor, tipo assim, sabe? Se eles não disserem, nós vamos continuar. Se eles não fingirem que não estão vendo, nós vamos continuar dizendo, porque vai descer igual abaixo. Não é porque ninguém é bonzinho, não. É porque a gente vai pressionar até ceder, entendeu? Isso, o Arnaldo tá falando boa noite, Arnaldo. E boa noite, concordando com tudo, principalmente o tricolor. Como conselheiro, sugiro que você amplie essa proposta para a presença no CD. No Conselho Deliberativo. Poxa, camarada, é um debate, viu? É um debate, muito sincero, assim, para você, é um debate. Agora, eu vou participar da eleição do Bahia. Eu só não estou refletindo sobre ela agora porque ela não foi convocada, mas eu vou participar. Não sei como eleitor, como é que vai ser o processo, mas, assim, nós queremos eleger uma pessoa LGBT, certo? Eu só acho que eu não tenho a obrigação de ser eu, necessariamente, mas, assim, nós vamos debater esse empoderamento concretamente, certo? E isso é um grande avanço, condições lá. E o Conselho Deliberativo é um espaço muito importante, né? Porque é o espaço onde se delibera tudo. Então, perceba só, o Conselho Deliberativo do Bahia nunca chegou a ter 10 mulheres de 100. Tá entendendo? E o Bahia é o que tem de mais avançado.
O Bahia estimula, é política a data do Bahia, que as chapas tenham mulheres no percentual X, política do clube. Tá entendendo? O ambiente criado, não pela responsabilidade de A ou de B, mas socialmente construído, culturalmente posto, exclui as mulheres desse ambiente. Sabe? E nós temos que refletir sobre isso. Por quê? Sabe? A primeira mulher a narrar um jogo de futebol no Brasil, pelo menos no Norte e Nordeste, foi aqui no mês de março, um jogo da TV Aratu, Bahia, Campeonato do Nordeste. Incrível. Sabe? Mas por que a gente está passando a era dos primeiros no ambiente do futebol, que é uma coisa consolidada, que tem dinheiro, que tem tanta coisa? Nós precisamos debater o futebol, inclusive nessa lógica, pensar essa reforma do futebol que está sendo proposta aí, né? Como é que a gente amplia, inclui, trata melhor, distribui mais recursos para os times femininos, que dão um bolão danado, sabe? As meninas estão cada dia mais aí, poxa, enfim, incrível. Eu tenho muita admiração pelo time feminino do Bahia, porque para mim bate um bolão. Sabe? Enfim, tá dando muito se eu prazer. ficasse... Não, e outra coisa, você está falando do Bahia, mas aqui em Minas é a mesma coisa. Eu estava conversando com um conselheiro, ele falou que são mais de 400 lá. Que deve ter no máximo, isso que você falou, umas 15 mulheres. Eu, se morasse aqui em Belo Horizonte mesmo, se eu não voltasse, eu ia entrar lá, porque eu sei muito de futebol, gente. E eu adoro, e eu acho que é isso que você está falando. É um ambiente que tem que ter diversidade. Tem que ter todo mundo lá para participar sem medo. Porque qualquer coisa que você fala, ainda hoje que você não entende, que não é lugar. O lugar é eu que decido. Aqui o Arnaldo está falando, temos 100 conselheiros e não temos 10 mulheres e nenhum LGBT representativo. O Arnaldo, então, grande honra você assistindo aqui a live, viu, cara? Muito honrado. Vi que a Luan entrou aqui também. A Luan! Eu me sinto muito honrado quando eu vejo essa galera assim que está aí no front dessa luta também, assim, parando para me ver, porque eu vou ser muito sincero, assim, sabe? Eu nunca pensei conseguir conquistar a atenção desses dirigentes tão importantes que a gente tem no nosso estado. Isso para mim é uma grande honra. Então, obrigado, Arnaldo. Tenho certeza, assim, que o que depender de mim é uma luta custosa. Eu não quero falar só de prazeres, não, porque o fato de falar só dos prazeres dessa luta, que é o que a gente está avançando, é cavar da FBF, medidas concretas para combater a LGBTfobia, sabe? É pautar os órgãos e os órgãos terem que responder. É a gente ficar articulação o dia 17 de maio inteiro, pressionando os clubes, e o clube mandar dizer assim, não vai sair não, tarde não, contra a homofobia, parem. E aí a gente continuar e depois eles irem lá impostar, sabe? Clube dizer que não, a gente formulou para poder sair no último minuto do dia. Foi uma peça publicitária pensada só porque não aguentou a pressão que a gente fez. Apesar de tudo isso aqui, a gente sofre muito as pressões enfim, das ameaças, sabe? É um processo violento, tipo assim. Tudo é luta, né? Tudo é luta. A gente nasceu para pagar a conta, lutar, passar raiva e morrer. E algumas pessoas me identificam, elas me reconhecem, né? Então, outro dia eu entrei no carro e aí o cara tava todo de Bahia, assim, no dia que a gente ganhou o Campeonato Baiano. E foi um campeonato que a gente ganhou, mas a gente queria mais. A gente sabe, eu também, eu ficar quieto, mas é isso, né? Eu entrei no carro e o cara tava todo de Bahia. Eu nunca sei se o cara é aliado ou se não é, entendeu? Aí ele só fez assim pra mim. E esse Bahia aí era um parceiro. Massa, certo? Mas tem um terror psicológico. Mas assim, eu quero dizer para as pessoas, em especial para essas pessoas que insistem nisso, certo? A gente vai continuar, gente. Isso aqui não é mais uma questão de... Não é uma questão personalizada de indivíduo, isso aqui é uma questão histórica, entendeu? Nan, o Arnaldo está falando, ele pertence a uma corrente, Sou Mais Bahia, e convidamos você para dialogarmos sobre esse processo eleitoral próximo. Estou à disposição, amo. Estou à disposição. Estou à disposição. Está cheio de testemunha, Mais Bahia. E o canal, né, do Matheus Barbassi também, Sou Mais Bahia. Estou à disposição, cara. Vamos conversar. Eu acho que compreender essa necessidade de ter uma pessoa LGBT no Conselho Deliberativo, primeiro do Brasil, é um negócio assim, sabe, histórico. É sensacional, é uma vitória. A gente falando dessa triunfo. parte... Vitória é outra coisa. A gente falando dessa parte política, fala da sua pré-candidatura pra gente. Então, gente, eu tenho uma construção no movimento social
que galgou algumas vitórias importantes, né? Então, a Lei Teu Nascimento, né? Como eu disse, foi uma lei que eu escrevi, a Lei Milena Passos, que está pronta para ser votada, as ações que eu ajudei a construir dentro da CETRE, a colocar dentro do PPA, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e Esportes, a questão LGBT, que inclusive agora, isso é muito massa, né? Porque agora não é mais um movimento que vai cobrar da Secretaria de Trabalho ter ações para LGBT, é o Tribunal de Contas, entendeu? E o secretário Davidson Magalhães topou que ele fosse cobrado não pela gente mais, mas pelo Tribunal de Contas, sabe? Então essa é uma vitória coletiva, massa, junto com outras coisas que a gente pôde fazer. O nosso querido Jorge Portugal ajudou a gente a fazer um aulão só para pessoas LGBT. Já estávamos pensando esse ano como é que seria e eu fiquei muito triste quando eu tomei conhecimento. Mas assim, a gente vem de uma trajetória positiva de vitórias dentro do caos, Ízia, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter na minha história essas vitórias acumuladas, né? Que eu falei aqui na disputa no ambiente do futebol, sabe? Enfim, em outros ambientes também, assim, porque a existência da torcida, por exemplo, em si, é só um fato. A questão é o que se faz com isso e o que se busca com isso. E nós estamos buscando mudar a cultura. Então, nós conseguimos pautar coisa muito importante. Construir um ambiente de que se tornou necessário, né, um debate sobre até que ponto vale mais a gente disputar nesse momento um empoderamento mais efetivo, para que tudo isso também possa ser disputado de um outro lugar, para que essas vitórias sejam acumuladas de outra forma em um ambiente de mais poder, que outras coisas possam ser cavadas. E aí a gente está construindo um movimento chamado Construção Coletiva, que tem... que eu vou ser candidato a vereador, né? Fui candidato a vereador, e a gente vai lançar ele agora aí no final do mês. Estamos aí pedindo ajuda, pedindo apoio, aí uma série de pessoas para poder chegar junto com a gente, para que a gente promova um grande mutirão de debate sobre a cidade, para que a gente feche um programa coeso, concatenado com o que tem de mais próximo da necessidade popular, entendeu? E tendo como representação eu que, enfim, trago comigo essas também características que estão fora daqueles espaços, né? De ser da periferia, morador do Nordeste, de Amaralina, de ser negro, de ser LGBT. Eu acho que isso aqui tem um valor muito importante. Para muita gente, isso aqui é secundário, certo? Mas isso aqui é um valor muito importante. Agora, óbvio, ampliando as representações, porque a gente tem que debater a cidade como um todo. Então, a comunidade LGBT vai poder ter um conjunto de representantes numa construção coletiva, mas a cidade como um todo vai ter alguém disposto a batalhar e não arredar 1 milímetro em defesa dos direitos e dos interesses da população, mesmo sabendo como a nossa Câmara de Vereadores ela é tomada por poderes, né? Daí que eu acho que tem mais necessidade mesmo da gente ir pela base, sabe? Construindo coletivamente. Então, a construção coletiva vai ser um grande movimento que vai circular as redes e vai agitar aqui os 4 cantos de Salvador. Não tenho dúvida disso, você vai ser convidada para estar com a gente em muitos momentos. Ai, amei! Agora eu quero aproveitar esses últimos momentos, uma última pergunta e depois eu deixo para você falar a mensagem final para a gente. Como que você lida com os haters? Como que você se defende, né? Ah, peraí, olha, o Guinho tá falando rapidinho que ele é aluno de licenciatura em História e pensando sobre a falta da representatividade LGBTQIA+, na história. Tá me motivando na minha pesquisa de TCC sobre figuras de resistência na ditadura. Nossa, Guinho! Ô, Guinho, eu quero sistematizar a minha experiência nessa disputa, porque eu quero conseguir traduzir isso dentro de algumas laudas, né? Por que na prática as pessoas LGBT estão em desvantagem nesse processo, entendeu? Porque estão. Então, conte comigo. Eu também já fiz algumas pesquisas interessantes sobre sobre as perseguições do Coronel Hit lá em São Paulo, aos bares e os ambientes LGBTs, ao próprio âncora de Marujo aqui, tem uma história muito bonita, tem figuras que, olha, se puder ajudar, conte comigo, tá bom? Você fez uma pergunta, não foi, Isa? Fiz, sobre os haters, essas pessoas horrorosas que só querem eu ignoro solenemente, assim, sabe? Eu, inclusive, adoro quando eles ficam mandando mensagem na live, porque eles geram métrica, geram engajamento. Quando eles comentam alguma coisa, eu apago. Tipo assim, uma coisa é hater, outra coisa é gente que vem com opinião divergente. A opinião divergente eu respeito, eu dialogo e tá tudo certo. Não veio me atacando. Agora, eu sou muito vítima disso no Facebook, né?
campanha de dislike, várias coisas assim já aconteceram comigo no Facebook. Mas, coisas assim pesadas, já me chamaram de coisas, mas eu ignoro de um jeito tão bonito, porque eu acho que o que eles querem é minha atenção é muito cara para eu dar para eles, entendeu? Eu tenho outras coisas para fazer, ó. Tá cheio de bicho aí morrendo, sabe? Sem emprego, sem casa. É com elas que eu tenho que me preocupar. É me preocupar com eu não ser a próxima, entendeu? Que fique nessa situação. Esses haters aí, é gente que não tem o que fazer. Eu acho que, sabe? Tipo assim, não passa tempo nem se masturbando. Vai se masturbar, sei lá. Sabe? Porque passa tempo, Liberar é mais atenção. prazeroso. Olha a energia que você carrega perseguindo os outros. É tão negativa, faz mal assim a você fisicamente, que eu acho que até parar para responder me dá a somatização. Então eu deixo lá. E, em geral, quando é ameaça, eu printo e guardo. Então eu tenho aqui um leque bonitinho assim de coisas assim, sabe? Agora, quando é só xingamento, eu ignoro mesmo, assim, apago mesmo. Dou atenção não, gente. Tenho tempo não. Maravilhoso. Tô sem Eu roupa pra também não, isso. eu gosto. Eu gosto quando me xingam, porque eu acho que eu tô atingindo, sabe? Então, o objetivo da gente é esse, incomodar onde a ferida dói, sabe? Eu acho Eu que vivo com chegou essa uma... coisa, Risa, de, tipo assim, em algum momento surgiu um ataque, alguma coisa assim, sabe? Então eu vivo com muita tranquilidade em relação a isso, porque eu tenho muita clareza, assim, de quem eu sou, do que eu tô fazendo, do que eu quero e do que eu acredito, sabe? E eu não arredo um milímetro disso. Então, por vezes, por falar e as pessoas não ouvirem, por falar, isso acontece muito com as mulheres, mas acontece com as bichas também. Fala, ninguém ouve, fala, ninguém ouve, fala, ninguém ouve, fala, ninguém ouve. Aí, pá, bate na mesa, aí pronto, é afetada, é estressada. Eu, particularmente, pra mim tá tudo certo. Mas vai me ouvir. Nem que seja com tapa na mesa. Ótimo. Vai me chamar do que quiser, Gente, mas vai me ouvir. eu acho que depois da gente ouvir um relato desse, né? Eu acho que está na hora da sociedade, como um todo, refletir dos nossos atos, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa está vivendo a vida dela e não te incomoda em nada, você não tem o direito de dar o pitaco na vida do outro, tá? É questão de respeito e a gente fica, eu quero mudar o mundo. Mude o ambiente perto de você primeiro, respeitando as pessoas. Eu vi uma tirinha um dia que eu adorei, que tava o pai com a filhinha, aí passou um casal gay, e aí eles falam, como é que... Pai, eles estão namorados? Como é que você explica? Você só fala sim. Porque eu acho que não tem que ficar explicando muita coisa, não, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a agir, igual a gente está falando, é normal. Não tem isso de você ouvir uma pessoa que sofre desde os 20 anos para poder... Já passa o sofrimento, dos 20 anos a pessoa sofre para poder assumir uma coisa e passa o resto da vida sendo julgada. Não dá para mim, não. Eu tenho 30, eu passei mais tempo no armário do que fora. Exatamente, isso é um absurdo, sabe? Sendo que tem tanta coisa aí para o povo preocupar, vai preocupar com a vida alheia. Ou Ó, não? eu não me incomodo, Isa, é quando alguém de boa vontade, de boa fé, usa uma palavra fora do lugar. Porque eu acredito muito que a sociedade ela não tem a obrigação de ser especialista. A gente está descobrindo junto, a gente vai aprendendo junto. Então, alguém vai falar homossexualismo em algum momento e eu vou ser tranquilo, vou ter paciência de corrigir. Vai falar, sabe? Não vai saber, não vai, sabe? Eu tenho muita paciência com as pessoas de boa fé, de boa vontade. Porque, sabe? Agora, eu tenho paciência zero para desonestidade. Tá entendendo? E desonestidade a gente percebe com como se apresenta, a forma que aborda, a forma que fala. Então, já para poder deixar também essa minha conclusão, porque em 2 minutinhos eu vou ter que... já tem que sair, na realidade, 2 minutinhos eu tenho que conectar lá. Para deixar assim, eu quero dizer para as pessoas o seguinte, ó, gente. A despeito de tudo que vocês me ouviram falar aqui, que eu enfrentei, que eu passei, talvez a primeira vez que eu dou uma entrevista falando sobre essas coisas assim tão abertamente, certo? Que bom! A despeito de tudo isso, eu acredito muito na humanidade, entendeu? Eu acredito muito nas pessoas. E eu acredito, e eu só sou capaz de acreditar porque eu vivi essa mudança, essa transformação, entendeu, Rízia? Eu tinha tudo para poder ser mais um frustrado, que vivia uma vida dupla, que estava na igreja, que ilude uma mulher, que faz, sabe? Eu tinha tudo para ser essa pessoa aí odiosa e odienta, sabe? Eu tinha tudo. Mas a consciência, a crítica me resgatou. Eu tive pessoas que tiveram paciência comigo para poder me fazer entender por onde é o caminho que a gente tem que andar, qual que é o lado do bem. Que não adianta falar em coisas boas e não praticar. E que o exercício da prática ele é difícil, mas é uma decisão cotidiana. Secretário Carlos Martins entrou aqui. Secretário, nossa live vai começar daqui a 2 minutinhos. Eu tô aqui com Não, isso. Carlos, entra aqui. Vamos fazer a live de 3.
Mas eu acredito que a gente vai vencer essa batalha. Eu acredito muito nisso. E eu acho que nós temos que tomar para a gente a responsabilidade de dirigir o Brasil, de construir o Brasil. Eu vou desconectar para poder chamar logo o secretário. Gente, para não boa deixar ele noite, esperando, tá viu? bom? Sigam ou não. Beijo, muito obrigada, viu? Tchau. Secretário, só um minutinho que eu vou abrir aqui agora o Papo Quarentena. Tchau, tchau.